Rabino precisa entrar. Aqui. José Salto. Olá, boa tarde a todos. Estamos aguardando o Rabino Joseph entrar na nossa conexão. Olá, Rabino. Olá, Tara, Jacqueline, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Bom, aqui é boa tarde. Para o senhor, eu Boa sei tarde. que é boa noite. O senhor está em Israel, né? Aqui já é boa noite. Sei. Boa tarde a vocês. Obrigada, Rabino. Tudo bem com o senhor? Sim, graças a Deus, sim, passando esses dias, como todo mundo, com cautelo, com consciência, se cuidando bem, sim, e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, sim, é importante. É importante. Bom, aqui também nós estamos no processo de ficar em casa. Mas, mesmo ficando em casa, nós vamos usar o nosso tempo de maneira produtiva. E por isso, Rabino, eu agradeço de novo essa disposição do senhor ficar até tão tarde para poder estar conosco nesse horário. Eu sei o fuso horário aí de Israel, né? São quase 7 horas. Então, novamente, muito obrigada, viu, Rabino? Em nome de todos os alunos. É sempre muito bom ter essa oportunidade de ter ainda mais essa conversa, né? Que eu até estou gostando muito. Porque uma aula é uma coisa que não é interativa. E aqui a gente recebe as perguntas, responde. Sim, que bom que temos essa tecnologia maravilhosa, sim, não é? É isso mesmo. Quem Então, diria? muito bom. Bom, então, Rabino, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Eu queria, então, me apresentar para quem não assistiu ainda às outras lives. Eu sou Jaqueline Diniz, trabalho com arquitetura, com design de interiores, sou consultora de harmonização de interiores e também sou aluna do Rabino e dou aulas de cabala, tentando levar aquilo que o Rabino passou para mim, compartilhando essas palavras maravilhosas da cabala. O Rabino Joseph Salton, então, mestre de cabala, autor de muitos livros, nós chamamos de Rabino Peregrino, porque ele viaja ao redor do mundo, até na China. O Rabino já deu aula de cabala, não é, Rabino? Sim, é mesmo, sim, 2 vezes já na China, mas antes do coronavírus. Oh, é verdade, Rabino, é verdade. Então, bom, nesses 2 últimos encontros, nós tratamos do tema prosperidade, muito relacionado com a energia desse mês de ar, que é um mês que traz para nós sustento, cura, e nos 2 últimos encontros nós usamos muito este livro de autoria do Rabino, Cabala e Prosperidade. Caso alguém queira adquirir, porque eu também recebi várias perguntas, né? É só entrar no site do Rabino ou no próprio Instagram. Ali existe publicação com e-mail e as indicações para quem quiser adquirir esse livro. O Rabino, inclusive, para aproveitar, fez uma promoção no preço desse livro para que tudo chegue de forma acessível para todos. Bom, Amém. Rabino, então, aí agora nesse terceiro encontro, nós acabamos colocando como foco responder as inúmeras perguntas que estavam passando para nós. E aí eu pergunto para o senhor, uma das perguntas mais recorrentes, porque aqui neste Instagram nós temos seguidores que conhecem Cabala e também uma série de pessoas que escutam as mensagens, mas não sabem muito bem o que é Cabala, o que é conhecimento espiritual. E eu recebi várias perguntas de pessoas falando: olha, eu gostaria muito de entender, gostaria muito de conhecer, por onde começar? O que o senhor aconselha, Rabino? Por onde começamos? Sim. Realmente, nós mergulhamos nessa live no assunto bem específico,
prosperidade pela Kabbalah, mas realmente a Kabbalah é uma sabedoria divina, universal e cósmica. Ela trata todos os assuntos do universo, da vida, reencarnação, astrologia, meditação, letras hebraicas e também a visão cabalística é uma visão bem aberta, que engloba também outras sabedorias e também outros caminhos esotéricos. Então, quem entra na Kabbalah vai encontrar que não há conflito entre os caminhos espirituais, pelo contrário. A linguagem da Kabbalah é uma linguagem de união. Agora, onde e como começar? Hoje em dia temos essa tecnologia maravilhosa, a internet, Google. Tem muitos mestres que ensinam Kabbalah em hebraico, em português, em espanhol, em inglês. Então, não faltam mestres que ensinam Kabbalah online. Falando de mim, eu moro agora no Canadá, mas também moro parcialmente em Israel, com minha família, minha mãe, irmãos e tal. Mas, como você sabe, eu faço questão de visitar o Brasil pelo menos uma, duas, às vezes 3 vezes por ano, dando aulas, seminários e também congressos. Aliás, já temos o mês do congresso, vai ser o sétimo Congresso Brasileiro de Kabbalah, que vai ser realizado na cidade de São Paulo, no mês de outubro. Que maravilha, Rabino. Sim. Que maravilha. E também recomendo de começar com livros. Por exemplo, livro. A pessoa pode pegar ou comprar um livro online. Eu tenho meu site, eu tenho meus livros. Um dos livros bons para iniciantes é Kabbalah e as Chaves Secretas do Universo, que realmente ele introduz a Kabbalah desde o começo, falando sobre o histórico da Kabbalah, a evolução, o significa ser cabalista, será que precisa ser judeu para aprender Kabbalah? A resposta é não. Porque Kabbalah transcende todo dogma, todas as religiões, por um lado, mas por outro lado ela une, ela junta todas as religiões. E também, claro, esse livro também, ele abre os conceitos básicos da Kabbalah, que o iniciante vai encontrar em quase todas as aulas, todos os seminários, com todos os mestres. Porque a Kabbalah é uma linguagem. Então, o que eu queria... O senhor foi rápido. Então, eu já deixei, sabendo que teríamos essa pergunta, eu já deixei separado aqui comigo, porque este também, para variar, é um dos meus livros prediletos. Dos livros do senhor, realmente, eu já estava separado aqui para sugerir justamente que este é o primeiro passo. E hoje em dia, apesar de toda a distância, né, muitas pessoas estão em cidades, às vezes, que não têm um acesso tão fácil, mas hoje em dia, com o computador, o senhor está agora em Israel, eu estou aqui no Brasil. A gente consegue fazer um acesso, e assim, eu vou estar à disposição, o senhor é uma pessoa super acessível, né? E o senhor eu vou dizer para o senhor tem vindo para o Brasil mais do que 2, 3 vezes por ano. E o senhor tem feito... Nossa, o senhor já foi para Belém do Pará fazer congresso, o senhor estava lá na Amazônia, levando a linguagem da Cabala também para os nossos povos indígenas. As tribos indígenas na Amazônia, sim. Exatamente. Então, eu sei, Porto Alegre, nós tivemos no congresso em Porto Alegre no final do ano passado. Então, o senhor está indo assim, do Iapoque ao Chuí, Rabino, o senhor vai aparecer. Então, eu peço a todos que estejam atentos às publicações que são feitas aqui, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube do Rabino, e até aqui no meu Instagram, Harmonia by Kabbalah, no meu canal do YouTube, porque lá vocês vão ter acesso a aulas, acesso
a informações, a vídeos, a vivências, e também vão saber quais são as atividades para poder acompanhar tudo que está acontecendo e tentar se enquadrar. O Rabino já está falando do Congresso, eu estou adorando e eu acho que é uma oportunidade única. Que bom, Rabino. Muito bom. Graças a Deus. Rabino, então agora, já que a gente fez essa introdução, vamos direto ao ponto, como o senhor gosta de falar. Dentro do tema, então, prosperidade, nós recebemos várias perguntas. E o que eu senti, assim, um pouco uma síntese, muitas pessoas têm dificuldade para entender o assunto da espiritualidade. A gente sabe que estudar Cabala, ela não quer dizer que ser espiritual dentro do olhar da Cabala, que a gente precise se entrar num mosteiro e ficar fazendo meditação 24 horas por dia. Muito pelo contrário. O que a Cabala mostra para nós é que a gente tem que manifestar esse divino aqui no nosso mundo físico. De que forma prática, Rabino, o senhor pode dizer, então, que as pessoas podem fazer isso? O que é ser espiritual? Então, a palavra espiritual vem da palavra espírito. O espírito é aquela essência energética divina que entra para dentro do nosso corpo. Então, se a gente compara entre uma pessoa espiritualizada e uma pessoa materialista, a pessoa materialista não necessariamente é uma pessoa com cobiça, com, sei lá, aquela obsessão pelo dinheiro e tal. Não necessariamente isso. Uma pessoa materialista é uma pessoa que se apega demais aos seus desejos materialistas. Porque também, hoje nós vamos falar daqui a pouco sobre o desejo da alma, o desejo espiritual. O que a Cabala nos ensina é justamente como equilibrar entre o desejo físico, que vem do corpo, que são necessidades de sobrevivência, instintos, e o nosso desejo divino que vem da alma. Então, sendo uma pessoa espiritual ou espiritualizada, é uma pessoa que aprende como equilibrar e juntar esses dois desejos. Porque, afinal, os conflitos começam dentro de nós. Atritos, conflitos, medos, porque sempre o ser humano está numa batalha entre dois desejos. O desejo físico e o desejo divino. E sem saber como equilibrar esses dois desejos, realmente a gente acaba sofrendo. Sofrimento não é castigo de Deus. Deus não criou a gente para causar dor e sofrimento. Pelo contrário, pelo contrário. Então aqui começa o processo de saber e aprender como dominar os nossos desejos para termos controle sobre o nosso futuro e o nosso destino. É uma projeção. Então, dentro do olhar da Cabala, a gente não precisa abrir mão da fisicalidade. Na realidade, a gente depende, né, desse mundo físico de Malhut para a gente poder exercer esse nosso lado divino e santificar a matéria com a nossa consciência. Santificar, consagrar a matéria. A matéria quer dizer, o mundo matéria, o mundo físico é um mundo maravilhoso. É um mundo muito bonito, muito rico, que sustenta o corpo, sustenta a alma. Então, nossa presença física, no físico, não é à toa, não é por acaso. A Cabala não despreza o mundo físico, pelo contrário. Muito bom, Rabino. Então, Rabino, nós vamos voltar para aquela pergunta fundamental, que essa foi a que ganhou. As pessoas perguntando: como saber a missão da minha alma? Pois, hoje o assunto principal vai ser sobre esse assunto da missão da alma. E também na meditação vamos aprender como utilizar as letras hebraicas, nomes sagrados, que são códigos-chaves para abrir esse portal de conexão à nossa alma.
E agora a Kabbalah nos ensina que antes que a pessoa nasce, a alma existe. Aquela entidade energética, cósmica, ela é atemporal, ela é eterna. E quando a pessoa encarna, uma parte dessa energia vai acompanhar nosso corpo. E agora, pela Kabbalah, a gente aprende que a alma tem uma missão. O propósito da vida. E realmente vem essa pergunta sobre a alma, a missão, e como encontrar a missão da alma. E como também combinar a nossa vida profissional, porque, afinal, todos nós fazemos questão de ter uma profissão, diploma, o emprego, salário, o mundo físico. Mas, infelizmente, a gente sabe que quer dizer, muitas pesquisas nos revelam uma tragédia do ser humano. 90% do ser humano trabalha num emprego que eles não gostam, que eles sofrem. Ele entra no trabalho de manhã, esperando a noite, à tarde, para terminar o trabalho e voltar para casa, ou vai divertindo, e assim por diante. Então, 1/3, talvez mais, ou metade da nossa vida, a gente passa nesse tipo de castigo, autocastigo. Não, a pessoa fala morrer de trabalhar, não é, Rabino? Sim, morro de trabalhar. Eu estou me matando trabalhando. Sim, estou morrendo do trabalho. E realmente, sim, a vida assim vira um fardo, vira um castigo. Mas será que Deus, Ele mandou a gente para um emprego? Então, realmente, aqui começa uma busca interna. Porque, afinal, temos um termo que é chamado motive power. Uma força motivadora. Então, qual é aquela força motivadora? Muito simples. É o nosso querer. É o nosso querer. Sem querer, a gente cai num sistema muito de ditadura, obrigação, é preciso trabalhar, é preciso... Então, tem muitas coisas que a gente cria que não necessariamente fazem parte do nosso querer, o nosso desejo verdadeiro. Então, para realizarmos a missão da nossa alma, realmente temos que querer de verdade. Temos que descobrir o que a gente quer de verdade. E a pergunta mais difícil para jovens, para adultos a responderem é: o que você quer fazer na sua vida? E a pessoa passa 30, 40, 50 anos, quando se encontra com essa pergunta, por amor de Deus, olha só, o que eu quero fazer? Não sei, nem sei. Não, ninguém me perguntou. Eu precisava de ir para a escola, eu precisava me casar, eu precisava sustentar a família, eu precisava trabalhar. Então, tudo vira uma obrigação e a gente perde o nosso desejo livre. Para encontrarmos a nossa missão, temos que encontrar o nosso desejo verdadeiro. Esta é a nossa missão. E aí, Rabino, eu pergunto para o senhor, o sentir, porque muitas vezes no nosso dia a dia nós temos muitas atividades, a gente também é multifuncional, mas algumas atividades nos dão uma alegria dentro do coração quando nós estamos executando. Outras são absolutamente o peso da obrigação. Talvez seguir aquele caminho aonde a gente sente no coração que a gente está fazendo alguma diferença, essa já não é uma pista de que rumo a gente deve tomar? Então, realmente, é assim mesmo. Quer dizer, pelo menos temos aqueles momentos onde a gente sente aquela satisfação, plenitude, fazendo coisas talvez pequenas, mas preenchem a nossa alma. Exatamente. E aqui vem a continuação daquele desafio de equilibrar entre o desejo da alma e o desejo do corpo. O desejo do corpo é mais obrigatório.
temos que comer para viver, temos que trabalhar para pagar as contas. Mas, por outro lado, temos o nosso desejo divino. E o problema do materialismo é que a gente esquece o nosso desejo divino. Por isso, a Kabbalah, ela não quer tirar o nosso desejo material, físico. Ela só quer aumentar, ampliar o desejo, para que o desejo não seja um desejo que nos limita, que nos aprisiona, mas pelo contrário, é um desejo que nos libera. Então, mais uma vez, temos obrigações? Temos. Precisamos largar as obrigações? Não. Temos que juntar as nossas obrigações físicas com nossas obrigações espirituais, porque realizar o desejo da alma, que é a missão do ser humano, também é uma obrigação. Não é uma obrigação de fardo, de castigo, de sofrimento. Pelo contrário, é uma obrigação que realmente nos libera e traz essa satisfação, o sentimento de ser contente, de ter paciência, de ter amor, de ter carinho. Então, tudo isso a gente perde por causa da concentração só nas obrigações físicas. Exatamente. Ok, Rabino. Então, olha, nossa próxima pergunta, que eu vou unir duas perguntas em uma só, porque elas estão relacionadas. Como saber se estou cumprindo a missão da minha alma e se o meu trabalho nunca dá certo, significa que eu estou no caminho errado? Olha, realmente, esse não é uma fórmula de branco e preto. Sim. Realmente, tudo depende do caso, mas também depende do trabalho. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida. Como rabino, muitas pessoas me procuram para conselho e tal. Um senhor pediu um encontro comigo e a gente sentou e começamos a falar. Ele começou a chorar. Depois de 30 anos, perdi meu emprego, eu me sacrifiquei para aquele emprego, para aquela empresa, eu dei toda a minha vida, 30 anos, não é 3 meses. E ele começou a chorar, e reclamar, e se queixar. Claro, meu papel não é para dar consolo. Meu papel é para, talvez, despertar a pessoa. Para não sentir coitado, vítima, claro. E no final, sim, temos que sair desse dogma do vítima. E no final dos 20 minutos que ele falou, contando toda a história do trabalho, eu falei, olha só, meu querido amigo, você perdeu aquele emprego porque nunca foi o seu emprego. Claro, foi um choque para ele, porque é o meu emprego. Eu trabalhei, ganhei dinheiro, salário. Mas aqui tem muitas pessoas que entram numa área da vida, no emprego, aceitando o emprego, sem que fosse uma parte da missão da alma. E depois de 30 anos ou 40 anos, a pessoa perde o emprego, tem duas opções. Ou entrar em depressão e ficar triste e sentir vítima, ou dizer, graças a Deus, eu saí da minha escravidão. Agora eu sou livre para seguir a missão da minha alma, para realizar o meu desejo verdadeiro. Então eu tentei despertar aquele senhor. Não é fim do mundo, não é fim da vida. Tudo bem, você investiu 30 anos no emprego que não foi seu. Agora você perdeu, entre aspas, seu emprego, mas você ganhou. Você pode ganhar, a partir de hoje, a sua vida. É realizar a missão da alma. Então, em termos de trabalho, realmente, a pessoa tem que, antes de aceitar o emprego, antes de se comprometer para um trabalho, contrato,
até faculdade, tem que entrar numa meditação e perguntar, ou se perguntar e se questionar aquela dúvida: qual é a missão da minha alma? Porque sem procurar a missão da alma, como vamos encontrar ela? Pois é, não ensinam na escola, né, Rabino? Não ensina, Não ensinam. E aí eu vou dizer para o senhor, o senhor recebe isso também, eu recebo também dos alunos a pergunta: olha, eu estou passando por uma dificuldade, me manda aula de missão, me manda uma aula. Então a pessoa acha que ela vai escutar uma aula e ela vai conseguir resolver toda a vida. Na realidade, nós estamos aqui passando por um processo. O fato é que o nosso olhar acaba sempre dando foco por aquilo que a nossa lógica coloca como sendo a verdade. A gente esquece que nós temos que, além desta verdade, que é ilusória, ir para a verdade, de verdade, que é a verdade da nossa alma, mas é tudo um processo. Cada vez a gente vai adquirindo mais um pouco e mais um pouco dessa consciência que vai fazer essa mudança de forma contínua, para que a gente consiga receber sem ter que no dia seguinte perder, conforme o senhor falou. Porque são coisas que a gente, de repente, recebe que não são nossas. Exatamente. O dinheiro que a gente recebe, que não faz parte da missão da alma, a gente vai perder. Mas o que a gente recebe, que faz parte da missão da alma, é para nós, para todos sempre. E não precisa viver com medo de perder emprego, perder trabalho, perder. Não, é minha. É a missão da minha alma. Agora, tem técnicas para melhorar o trabalho, a loja, meditações, limpeza, purificação. E aqui também você pode ajudar a gente também na sua área. Ah, então, bom, eu ia já até unir essa pergunta, Rabino, com a próxima, que uma pessoa aqui questionou o seguinte: tudo que eu faço acaba tendo um resultado negativo. O que é que eu estou fazendo de errado? E aí eu ia passar, então, essa pergunta para o senhor, mas antes o senhor falou da palavra medo. O senhor sabe que no meu trabalho de harmonização e de consultoria de ambientes, a gente acaba entrando, né, meio que fazendo um mapa, usando o Feng Shui, usando a árvore da vida, uma fotografia daquela pessoa de forma íntima. E muitas vezes ali a gente tem condição de encontrar alguns padrões negativos que são bloqueios e que acabam realmente comprometendo o resultado em muitas áreas das pessoas. Agora, o senhor sabe uma coisa que tem acontecido com muita frequência no meu trabalho? É uma situação em que se chama uma forma pensamento negativo. O que é isso? Forma pensamento negativo é uma autossabotagem da pessoa com ela mesma. Quando ela está em situações em que ela pensa: eu não vou dar conta, isso não é para mim, isso é demais para mim, eu não vou conseguir. Eu peço que as pessoas que estão dizendo que estão com esse padrão negativo que está se repetindo, que façam essa autorreflexão, porque muitas vezes, Rabino, a própria pessoa está mandando mensagens negativas que saem daquele ponto do coração invadido pelo medo de perder, de não conseguir. Muitas vezes... Então, muitas vezes por falta, né, dessa espiritualidade que dá tanta segurança para a gente, independente de ser a cabala ou um caminho espiritual, né, que traz a luz para a nossa vida. Sem ela, a gente fica na escuridão e a gente fica com medo e inseguro de absolutamente tudo. Sim, sim. Então, assim, a harmonização de ambiente pode ajudar, quem sabe, a descobrir padrões negativos, mas eu também convido as pessoas a refletirem se elas estão mandando para elas mesmas mensagens que dão limite para esse todo potencial divino que cada um de nós tem dentro de si.
Sim, sim. Essas mensagens ou essa programação mental já foi implantada desde a nossa infância, por nossos pais, seja educação, o sistema, e a pessoa já pensa nesse padrão sem estar consciente. E agora a Kabbalah, o mundo espiritual, ajuda para definir, para ver essa pré-programação negativa, sim, que limita, e vai desfazendo a programação negativa para acessar a programação espiritual original da nossa alma. Nossa alma não tem limites. Não tem. Todos os limites a gente coloca. Então, e além de não ter limites, o fato da pessoa agir, ser proativo, o senhor está falando de limpar, o fato da pessoa esperar o outro resolver o assunto por ela, por si só, já é limitante. Na Kabbalah, a gente aprende, a gente ensina que cada um tem que ser responsável. Ser espiritual, até que foi a primeira pergunta, agora a gente está falando, e aí já me vem... Ser espiritual é ser responsável pela sua realidade. A gente tem que fazer. A gente não pode esperar o outro salvar, resolver o planeta, resolver o meu problema. A gente tem que agir. Mesmo que a gente erre, caia e levante, sem fazer, as coisas não mudam. Elas ficam paradas. Né, essa consciência proativa. Exatamente, sim. A palavra independência realmente é dependência. E a gente não percebe quando a gente é dependente. Pois é. Apesar da independência do país, do governo, do povo, sim, que é um ritual por ano, mas a gente percebe que realmente ainda não somos independentes. Nós somos muito dependentes. Mas aonde a gente puder exercer a independência, vamos em frente, né, Rabino? Sim, mas você falou, a palavra-chave, o conceito-chave de ser independente é assumir a responsabilidade e parar de culpar o outro. E também parar de se culpar. Fundamental. Me desculpa, um dia nós vamos fazer uma aula ou uma live, Rabino, só para falar sobre o me desculpe. Esse assunto é importante. Mas esse vai ficar curioso, esse vai ficar para uma próxima. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui, Rabino. Mais uma pergunta sobre a alma. A alma tem missão particular ou coletiva? Então, quer dizer, a missão da alma faz parte da missão do coletivo. Agora, o coletivo são todas as pessoas encarnadas. Por outro lado, claro, a alma, tem uma missão particular para cada um de nós, que constrói o coletivo. Então, ao mesmo tempo que a gente realiza a missão particular da nossa alma, estamos também realizando e ajudando a missão do coletivo, da alma coletiva de toda a humanidade. Esse é o segredo da responsabilidade mútua. Se eu falhar na missão da minha alma, então estou prejudicando o meu amigo. E vice-versa. Se eu conseguir realizar a missão da minha alma, eu vou ajudar, apoiar, fortalecer o meu amigo. Então, eu ia dizer que o senhor já está agora dando uma grande dica e um grande segredo, que já não é mais segredo quem quiser aplicar. Quando a gente coloca o coletivo dentro da nossa missão, já é a certeza de que ela vai dar certo. Isso acabaram de deixar bem claro para nós, Rabino. Sim, essa é a consciência quântica. E nós vivemos na época da física quântica, consciência quântica, a missão quântica, a responsabilidade quântica. O que eu faço aqui em Israel é feito no mundo inteiro. É também o que a pessoa faz na China, no Brasil. A gente está percebendo isso através da globalização.
E agora vem a responsabilidade mútua de saber como construir e parar de destruir. O senhor sabe, mesmo numa casa ou numa construção, são várias equipes, né, que estão trabalhando dentro daquele projeto. O projeto divino é exatamente assim. A equipe de pintura, a equipe de elétrica, a equipe de hidráulica. Se uma equipe não fizer a sua parte, aquela casa, ela desmorona, Uma pessoa, estraga o pedreiro não aparece, pronto, não tem como construir. Agora, nesse nosso projeto divino, cada um de nós recebeu um dom. Se a gente não colocar esse dom, não manifestar esse dom que a gente recebeu, de graça, maravilhoso, e cada um tem o seu, né? Cada um de nós é igual, ao mesmo tempo diferente. Vai ficar faltando um pedacinho dentro desse projeto. Então, realmente, nós temos que estar sempre em movimento, para o fluxo continuar caminhando. Rabino, pensando nesse movimento, pensando em nos unir dentro desse mundo e projeto maravilhoso, o nosso Papa Francisco pediu para que o mundo todo se unisse em oração hoje às 5h40, que é daqui a pouquinho. Eu sei que o senhor tinha planejado em fazer uma meditação. Como o nosso tempo é limitado, eu gostaria de convidar o senhor para a gente entrar, então, nesse ponto, para a gente entrar dentro dessa consciência quântica, entrando nessa onda de luz e amor incondicional. Amém. Então, vamos lá. O que a Cabala nos ensina para realizar, encontrar e saber a missão da alma é através da meditação. É o nome sagrado que contém 3 letras. Aleph, em hebraico Aleph, Nun, Yod. Aleph, Nun, Yod, que é lido como Ani. Ani. Ani quer dizer o quê? Eu sou. Quando Deus se revelou no Monte Sinai, nos 10 mandamentos, ele começou com essa frase: eu sou teu Deus. Então, aquela eu sou, quem é o eu sou? É justamente o eu sou divino, coletivo, quântico. Então, quando a gente reza a Deus, a gente quer entrar em sincronia, em harmonia, co-criar, participar no processo. Deus, quando falamos, ele não criou a gente para nos castigar, pelo contrário. Deus não cria doenças. Quem cria doenças somos nós. E a gente quer resgatar a força da cura. Então, quando o Papa pediu para todas as religiões, todos os líderes religiosos, ou pessoas em geral, de participar nessa reza, nessa oração a Deus, é para quê? Então, vamos acabar para despertar o nosso eu divino, o meu eu superior, o meu eu que faz parte de Deus e não faz contra Deus. Então, realmente, essa é a hora que o Papa pediu para o mundo, tudo, de fazer a oração. A gente não combinou isso com o Papa antes, mas talvez sim. Que justamente às 17h40 vamos fazer a meditação. Mas essa é a harmonia. Quando a gente entra na consciência divina, todo mundo fica sincronizado. Eu quero convidar a todos para fechar os olhos. Meditar em estar juntos. Uma alma só. Com todos os seres divinos, com todos os seres humanos em nosso planeta, que nesse momento estão orando, estão rezando, juntos com o Papa, juntos com os líderes de todas as religiões, que estão recebendo e canalizando a luz da cura, a luz da paz, a luz da saúde, para que juntos consigamos cancelar esse decreto, essa sequência negativa, que é uma consequência de nossa ignorância, de nossa
falta de atenção, falta de cuidar do planeta, da natureza, dos animais, e de nós mesmos também. E vamos aproveitar esse momento, essa meditação global, mundial, para também receber o conhecimento, a sabedoria de como realizar a missão de nossa alma. Vou repetir o mantra 3 vezes. Primeira vez é para receber e canalizar a luz da misericórdia, da compaixão e da benevolência. E pode repetir atrás de mim. Ale, Nun, Yod. A segunda vez, queremos receber e canalizar a luz da ordem, da disciplina, da coragem. Falamos juntos. Ale, Nun, Yod. E a terceira vez, para canalizar e receber a luz da harmonia, do equilíbrio, para equilibrar entre os opostos. E através da terceira vez, queremos ancorar fisicamente o eu superior, nosso eu divino, aqui no físico, para que o nosso corpo, a nossa consciência física, siga o nosso desejo superior. Juntos. Ale, Nun, Yud. Com a palavra Ani, meditamos em casar e juntar os nossos 2 desejos para que se transformem em um desejo só. Que é o desejo divino do nosso pai e da nossa mãe no céu se manifeste através de nós em forma equilibrada aqui na Terra. O nosso eu divino e o nosso eu físico são um. Aleph, Nun, Yud. E agora podemos meditar para despertar o nosso querer, para querermos encontrar, achar a missão da nossa alma, para seguirmos a missão da alma com certeza absoluta, sem medo, sem incerteza. É a força do desejo divino da nossa alma, que se revela em forma física. Ale, Nun, Yud. Amém. Amém. E agora eu vou contar até 3 e em seguida podemos abrir os nossos olhos. 1, 2 e 3. Muito bom. Olha, Rabino, muito obrigada. O senhor sabe, eu sou uma pessoa, eu não gosto de perder nenhuma oportunidade, né? Então, assim, é divino poder estar com o senhor, poder estar tendo essa conversa. Talvez algumas perguntas não vão poder ser respondidas hoje, mas eu estou à disposição, eu sei que o senhor também pode publicar lá no Instagram ou no Facebook do Rabino, entrar no YouTube do Rabino, entrar no YouTube da Jaqueline Diniz Harmonização. Em todos esses canais, não vão faltar canais para a gente poder estar respondendo essas perguntas.
Acompanhe as novas atividades. Muito em breve o Rabino vai estar retornando para o Canadá, para a casa dele, graças a Deus. Eu sei que o senhor teve aí, vamos falar só rapidinho, não posso deixar de falar. Rabi Shimon Bar Yochai, essa data maravilhosa que a gente ainda está sentindo o brilho dele, emanando para nós, não é, Rabino? Então, graças a Deus, nós estamos passando assim por épocas difíceis, mas nós estamos tendo ferramentas que chegam até nós, basta o querer, conforme o senhor mesmo falou. Eu quero, Rabino. Eu sei que o senhor quer também. Quanto mais pessoas querendo a luz, a divindade, isso é o que determina o nosso futuro. Vamos fazer um time bem grande, Rabino. Então, olha, agradeço a presença então do senhor, Obrigado. Agradeço todos que estiveram aqui nos assistindo. Logo, tudo isso vai estar publicado no meu YouTube, no YouTube do Rabino também. E os livros do Rabino, depois vou estar publicando, vamos estar publicando no Instagram esse livro que é maravilhoso também, o da prosperidade. E é isso, Rabino. Vamos em frente. Obrigado, Ana. Você também está pela iniciativa. Obrigada, Rabino. Imagina, olha, se tiverem dúvida a respeito de harmonização de ambientes, eu também estou à disposição. Então, boa noite para todos. Obrigada, Rabino. Que Deus nos abençoe com saúde em nosso planeta para todos sempre. Amém. Amém. Que assim seja, Rabino. Tchau.